Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $29.500. Bitcoin que de novo se segura nos 29k e agora ensaia uma alta. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização completa dos mercados, te mostrando o que a gente pode esperar para essa semana tão importante. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, eu quero começar hoje falando um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo no Bitcoin, tá bom? A gente vai fazer uma análise técnica da situação aqui, vamos mostrar algumas zonas decisivas que a gente precisa romper e se segurar. Depois a gente também vai atualizar para vocês os indicadores de sentimento, o que ele dita aqui dessa alta. E também vamos falar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo nas instituições, onde elas estão colocando essas ordens que estão travando o preço, né? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E caso você ainda não saiba, a gente começou ontem o nosso programa de membros aqui no canal. Então clica aí em Seja Membro para você conhecer, tenho certeza que você vai curtir. Beleza, investidores? Vamos lá, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o 4 horas, né? No 4 horas eu entendo que o Bitcoin ele continua lutando por uma tendência de alta aqui, levando em consideração esses fundos. A gente testou regiões de Fibonacci aqui entre 0,5 e 0,68, se segurou nesses 29, o que foi muito importante. E nesse momento a gente tenta retomar uma tendência de alta, né? Então de cara eu já sei que os $29 mil é uma zona muito importante, não gostaria de ver o Bitcoin perdendo essa região dos 29. Esse rompimento aqui ditaria uma continuação do movimento de baixa, tá bom? Assim como, nesse momento, a gente também vai ter algumas resistências por ter volumes grandes acima, tá bom? Esses dois volumes acima dos $30 mil não foram bonitos. Então, levando isso em consideração, eu posso entender que o preço, nesse momento, ele tenta romper esse padrão aqui da continuação da alta, né? Que pode ser uma bullish falling wedge ou então uma bandeira de alta. A gente está tentando fazer esse rompimento aqui. E a gente vai ter alguns desafios justamente em regiões de Fibonacci. A gente já está testando 0,382 e a gente também tem zonas até o 0,68 mais acima. Para mim, o preço começar a romper esses 29.800, caras, já seria um ótimo sinal, seria uma demonstração de força. A partir daí a gente poderia olhar para o preço mais acima, mas a gente estaria passando das regiões não só de Fibonacci, mas também das regiões onde mais pessoas compraram e venderam. Tem uma resistênciazinha até esses 29.800. Passar daqui para mim já seria um ótimo sinal, tá bom? E, obviamente, se a gente começar a fechar candles acima dos $30 mil, o que não aconteceu já há semanas, seria um ótimo sinal. A gente não fecha acima dos $30 mil, caras, desde aqui, olha só, do dia 23 de julho, já tem aí praticamente quase um mês, né? 3 semanas aí. Então é importante a gente entender que esse fechamento acima dos $30 mil é uma demonstração de força que seria providencial aqui para a gente continuar uma tendência de alta. E mais do que isso, como a gente está com uma volatilidade extremamente baixa no momento, caras, se eles conseguirem passar desses 30 mil, eu não imagino a gente se segurando aqui nesses 30.300 de novo. Eu imagino um rompimento muito forte para a gente rapidamente ir testar máximas ali mais próximo dos 32, beleza? Nesse momento a minha estratégia no Bitcoin continua bem simples, tá bom? Continuo mais otimista, continuo olhando para cima aqui no Bitcoin, entendendo que enquanto a gente estiver acima dos 29, a maior probabilidade é de alta, beleza? Continuando aqui, né, falando um pouco sobre o sentimento, tem alguns pontos que eu quero destacar. Primeiro, o nosso long short ratio não tá muito legal, tá bom? A gente tem de novo um long short ratio elevado, mas pelo menos a gente conseguiu se segurar nesse suporte dos 29k. Esse rompimento que a gente está fazendo agora para cima, acima dos 29.500, não está sendo um rompimento muito bonito, tá bom? Repara que, apesar aqui do long short ratio não estar fazendo muita coisa, o nosso open interest está caindo. Então o ideal é que a gente passe desses $30 mil com aumento do open interest e queda desse long short ratio. Se isso acontecer, as probabilidades de um rompimento aumentam consideravelmente. No momento que a gente vê agora, caras, não é um rompimento confirmado, não é um rompimento tão bonito assim. Então a gente inclusive pode olhar, eu não shortaria o Bitcoin aqui agora, mas a gente pode olhar para alguns shorts em altcoins nessa região aqui, tá bom? Acho que tem algumas altcoins que estão bem ruins e tem uma oportunidade até melhor de short do que o próprio Bitcoin. Continuando aqui, falando um pouco sobre as instituições, caras, a gente vinha falando com vocês nas últimas semanas o tanto de ordem que tinha abaixo. Então, realmente, caras, não é fácil romper com esse tanto de ordem segurando o preço. Justamente porque quando a gente vai lá e muita gente vende, igual 933 bitcoins aqui, 660, 570, as instituições captam liquidez e mandam o preço para o outro lado, tá bom? Então é importante a gente entender isso.
E saber que agora aqui, nesse momento, para cima, a gente começa a ter umas ordens justamente agora, tá bom? Esse topinho aí acima dos 29.600 parece que é uma zona meio chata. E a gente também tem uma pressãozinha ali próximo dos 30k, beleza? Então 30 mil dólares realmente me parece a zona mais importante. Eu atualizo, né? Era os 29.800, agora realmente é os 30 mil dólares, porque tem muita instituição nos 29.850, 29.900 e nos 30k. Parece a zona mais importante, beleza? Outro ponto importante que a gente tem que ficar de olho hoje são os mercados globais. Quando eu analiso os mercados globais, aqui a gente tem alguns pontos, tá bom? Primeiro, S&P 500 e Nasdaq subindo, né? Que bom, isso é um bom sinal. A gente fazer um pivô acima dos 4.500 pontos seria um bom sinal aqui para o S&P 500. Nasdaq, algo semelhante, estamos subindo até mais, quase 1% aí hoje. A gente precisa reverter essa tendência de baixa de curto prazo aqui que a gente pegou na Nasdaq. Por enquanto, a gente... Deixa eu atualizar aqui. E travou aqui o trading view, né? Cara, infelizmente o trading view aqui travou. Eu atualizo para vocês a situação da Nasdaq. Pronto. Ó, a Nasdaq já tá fazendo esse pivôzinho aqui no curto prazo, tá bom? O ideal aqui para mim seria passar desses 15.400 e tal. O que seria assim um bom sinal, seria um sinal de que o fundo pode ter sido formado e a gente pode continuar uma tendência de alta, beleza? Então, lembra, a gente não tá tão correlacionado assim com a Nasdaq, mas claramente, caras, a gente tem que... nas últimas semanas, a gente teve queda na Nasdaq e no S&P e o Bitcoin se segurou. Se a gente começar a subir aqui, é um sinal de força que o Bitcoin pode se beneficiar. Outro ponto positivo que a gente pode ver aqui hoje para os nossos investimentos em Bitcoin é uma valorização do dólar que está rompendo um topo aqui que não era rompido desde ali do comecinho de junho, tá bom? Então também é bom aqui pensando no dólar e nos nossos investimentos em Bitcoin e dolarizados, beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Mas de qualquer maneira, com vídeo da noite. E não deixe de clicar aí no Seja Membro para você conhecer o nosso programa.